Olá, amigos! Estamos começando mais um Momento Empresarial que hoje vai discutir as demissões arbitrárias. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Leila Gonçalves, que é do escritório Êxito Advocacia. Leila, seja bem-vinda ao Momento Empresarial. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso em recebê-la, porque nós estamos num momento hoje no país que as demissões estão aumentando e é natural diante do cenário não só nacional, mas internacional, ainda mais o Brasil, que vive uma crise política e, paralelamente, uma crise econômica, né? Então, a consequência disso, a gente sabe, a indústria não tem crescido, já não é de agora, a indústria não tem reagido. Antes a indústria falava que era o dólar, depois o dólar subiu, a indústria ficou sem capacidade para acompanhar. As políticas foram um pouco desastradas, foi muito subsídio, se incentivou muito a indústria automobilística e, bom, e o resultado a gente está vendo até agora como corrigir o eixo, né? O governo poderia ter corrigido o eixo há 2, 3 anos atrás, mas em função de eleições e problemas políticos, estamos aí vivendo essa realidade e não tem mais o que fazer a não ser tomar medidas e medidas amargas, né? E diante desse quadro, quem sofre é o trabalhador e o trabalhador está perdendo o emprego, enfim, e passa por um cenário de muita turbulência. Como é que você vê e descreve esse quadro atual? Eu vejo assim, as demissões têm ocorrido. Tem várias empresas lá no nosso escritório que nós, especializadamente, nós ficamos só com a parte patronal. Então, hoje nós somos um escritório em Uberlândia que mexemos com a área RH, né, especializado nessa parte de direito patronal. E hoje várias são as empresas que, ao fechar a folha de pagamento, a primeira coisa que nos sugerem é cortar 2 ou 3 funcionários, porque realmente tem que adequar, né, o seu caixa. Então, as demissões têm ocorrido, sim, em massa. E uma preocupação que o nosso escritório agora está tendo são com essas demissões arbitrárias, né, que é uma novidade, né, na Justiça do Trabalho. Bom, porque diante desse quadro, porque antes nós tínhamos um cenário, por exemplo, veja a resistência que teve na aprovação pelo Congresso da ampliação do prazo, então, para receber o salário desemprego. Então, antes eram 6 meses e a gente sentia que muitos trabalhadores faziam isso, ficavam 6 meses e depois ficavam usufruindo do benefício. E isso acabou criando uma equação, vamos dizer, que não fechava. Consequentemente, o governo começa a perder muito dinheiro, começa a perceber isso pelos dados e tenta ampliar para 18 meses. O Congresso bate o pé e consegue fechar em 12 meses, que é um prazo, vamos dizer, num cenário como esse, é um prazo até adequado, né? E isso, mas estava virando uma indústria, vamos dizer assim. E isso foi corrigido. Agora, a gente fala, por exemplo, das demissões arbitrárias. Hoje, quer dizer, a gente olha para o trabalhador, a gente sabe que ainda o patrão, tem muitas empresas que não prezam pelas leis e não acompanham. Mas boa parte, a maioria das empresas procuram se preocupar. Mas cada vez mais a gente vê o número de demissões, ou por assédio, ou por assédio moral, assédio sexual. É a mesma questão das demissões arbitrárias, quer dizer, é o mesmo caso dos assédios, me desculpe. A demissão arbitrária, na verdade, ela tem um contexto diferente, mas é uma novidade na Justiça do Trabalho. Até alguns anos atrás, para você ter uma ideia, nós não tínhamos pedido disso. Na Justiça do Trabalho, eram raros advogados que faziam esse pedido. E hoje o que você vê nas atuais reclamatórias trabalhistas, realmente, se o funcionário foi demitido e ele, logo após um atestado, curto ou longo, os juízes têm acatado o pedido de demissão arbitrária, mandando inclusive reintegrar o funcionário. O questionamento que se há é o seguinte: mas essa doença está relacionada com o trabalho? Ela não precisa ser uma doença que o funcionário tenha adquirido no trabalho. Eu te contei ainda há pouco um exemplo de uma funcionária que ela foi demitida, ela tinha cistite. O juiz entendeu que era uma demissão arbitrária, determinou que nós reintegrássemos a funcionária e que pagássemos salários atrasados desde o ano passado. Isso não é um caso isolado.
Se realmente assim, as pessoas tiverem o cuidado de fazer uma pesquisa a nível nacional, como o nosso escritório já fez, vai ver que isso é uma tendência, né? Houve uma modificação de uma súmula no TST e, em virtude disso, os juízes hoje têm acatado esse pedido de demissão arbitrária. Agora, você vê, esse era um procedimento que não acontecia. Não acontecia com muita Aí, frequência, mas agora... algum advogado viu que existia essa brecha e nessa brecha começou então a vender e oferecer esses serviços. Porque o que a gente vê também, embora a ética do direito não permite que advogados façam propaganda, façam divulgação, mas tem um trabalho muito no tete-a-tete, no corpo a corpo, vendendo para funcionários, por exemplo, essas facilidades, né? Não, você está trabalhando há quantos anos? Tantos anos. Bom, entra aí, vamos entrar na justiça, que a gente pode entrar por isso e por aquilo. Quer dizer, hoje os escritórios oferecem até esse leque de opções para você, entre aspas, ferrar o patrão. Né? Não, mas esse é o conhecimento de advogado mesmo. Isso, na verdade, eu acho que eles devem perguntar, né? Chega lá um funcionário querendo impetrar uma ação e uma das coisas que eles devem perguntar de início é: você tem algum atestado médico? Você foi mandado embora em virtude depois de um afastamento? Como é que foi o final da sua relação lá na empresa? Então, em virtude da resposta desse funcionário, é que o advogado vai impetrar essa ação. Apesar que a gente sabe que a ação assim, é um direito constitucional, a pessoa pode pedir. A minha preocupação maior agora é realmente fazer o empresariado entender que isso é uma novidade que está no mercado e tomar esse cuidado. Porque senão o susto na justiça do trabalho é muito grande, né? O valor que se paga é muito alto. O empresário ele não convivia com esse tipo de tinha conhecimento, processo. Não tinha e não tem esse conhecimento, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na CLT no Jornal Estado de São Paulo. E ali por 10, 11 anos. E nesse período, 2 ou 3 anos foram de freelance, não era registrado, era um outro tipo de contrato. Bom, e muita gente da minha geração foram saindo, eu fui para o novo desafio. Deixei o jornal, gostava muito do jornal, tinha um amor muito grande pelo jornal. E pouco antes de completar 2 anos, eu recebi uma ligação do advogado. Falou: olha, por que você não entra na justiça? Você ficou todos os anos, fulano de tal ganhou, Antônio ganhou, faça isso. Eu falei: mas eu não posso, porque eu sou amigo lá do dono, o dono é meu amigo, meu colega, né? Embora fôssemos a relação de patrão e empregado, mas permanecemos com amizade. E eu não tive a coragem de entrar na ação, mesmo porque ele era meu amigo e eu acho que ele me tratou muito bem no período que lá estive trabalhando, né? Mas você vê que é uma prática existente, né? É verdade. Isso assim, está no mercado, como eu disse, o direito de pedir ele é constitucional. O que não é ético e que não pode, né, a OAB ela não permite que realmente se faça esse tipo de propaganda, mas a gente sabe que na surdina existe sim. Eu já tive casos no meu escritório que todos os funcionários que se saíam eram procurados pelo mesmo advogado, entendeu? E todas as ações são patrocinadas pelo mesmo advogado. Agora, vai fazer prova. Como é que você vai conseguir provar que realmente, né, esse profissional ele está indo atrás, não é o funcionário que está procurando? Porque também existe isso. Eu saí, eu ganhei, né? Então, logicamente que na Rádio Peão isso corre. Olha, procura o advogado, o meu advogado, porque ele é bom, eu já ganhei a ação. Um cliente indica o outro. E aí nós entramos naquelas duas situações. Existem realmente profissionais que vão atrás, mas existe aqueles que nós sabemos também que são éticos, né, que tem um escritório já constituído e ficam lá esperando os seus clientes. Então, acontecem as duas situações. Agora, o que o empresariado ele precisa saber é que essa é uma novidade que está no mercado. E para ele não ter um susto muito grande no futuro, ele tem que se adequar, né? Ele tem que realmente, assim, se preocupar hoje com essa situação. Então tá, o funcionário está faltando aí 2, 3 meses apresentando atestado, deu uma brecha, agora ele voltou, retornou ao trabalho, mandei fazer lá um exame de retornar ao trabalho no médico que me assiste, ele deu que ele está apto ao trabalho, aí passa 2, 3 dias, vou demitir, sei lá se o camarada vai me apresentar novamente um atestado. Só que hoje nós não temos mais essa prerrogativa. Bom. Hoje o funcionário está doente, vamos encaminhar, vamos fazer de tudo juntamente com o nosso médico de trabalho para mandá-lo para o INSS, entendeu? Quer dizer, é um encargo também que a empresa não tem que assumir. Bom, Leila, então você falava que hoje existe praticamente uma indução, vamos dizer,
essa nova brecha que existe na lei trabalhista, que são as demissões arbitrárias. Ou seja, se o funcionário não ficou de acordo com a forma que ele foi demitido, se ele tinha uma doença pré-existente ou se ele adquiriu durante o trabalho, ele questiona isso e tem grandes chances de ganhar a causa. Obviamente que a gente está falando só do ponto de vista do empresário, agora tem um ponto de vista também do funcionário que às vezes pode ser demitido de forma arbitrária, né? Ou seja, né, por exemplo, a gente vê, por exemplo, as mulheres grávidas, né? Nem começou a gravidez, o pessoal já... Aí tá doido para demitir, né? E aí alega que não sabia, tem esse tipo de coisa, né? Eu gostaria que você falasse assim, hoje qual a maior incidência, o que o empresário principalmente tem que fazer para poder se preparar para essa nova questão? Como eu tinha dito de adiantado ainda há pouco, uma das questões que hoje nós temos que tomar cuidado é, o funcionário está doente, não fazer a demissão dele, mesmo que ele esteja apto ao trabalho, mesmo que ele não tenha afastamento pelo INSS. Chegou na empresa, eu tenho atestado, né, do funcionário que seja uma doença, por exemplo, renal. Ficou afastado uma semana, ele retornou, eu vou encaminhá-lo para o médico do trabalho. Esse médico do trabalho tem que avaliar, ele está apto ao trabalho? Não, ele não está apto ao trabalho. E o médico do trabalho hoje, ele tem que entender que ele também tem que trabalhar em consonância, né, com as questões da empresa, porque senão isso vai virar uma palhaçada, porque a gente sabe hoje assim que o SUS ele dá atestado a rodo, apesar de saber que o UAI hoje ele tem tomado um cuidado maior, mas são muitos os funcionários que utilizam disso realmente, entendeu, para conseguir abonar uma falta. Eu estou com um caso lá específico, eu já até procurei o UAI, nós estamos há 2 meses, o funcionário todo final de semana, toda sexta e todo sábado, ele chega com atestado. Ou seja, ele falta sexta e sábado, na segunda-feira ele leva atestado. Sexta e sábado. Mas nós procuramos o UAI até agora, né? São CIDs diferentes, um dia é diarreia, um dia é dor de cabeça, um dia é problema no olho. Mas o que fazer? Não tem como fazer. Eu já tive caso também que eu fiz uma demissão por justa causa, onde o funcionário, ele trabalhou 2 anos na empresa, apresentou um atestado. Pediu à empresa que fizesse com ele um acordo, a empresa não faz acordo, ele começou a apresentar atestado. Só que ele foi muito ingênuo e comentou com os colegas de trabalho, falou, olha, inclusive eu estou fazendo isso porque eu quero ser mandado embora. A empresa, né, realmente fez um trabalho de checagem, conversou, e aí entra a questão hoje das câmeras, né, que é uma maravilha. E assim, nós conseguimos diagnosticar e ao conversar com ele, ele mesmo chegou e falou, não, eu estou fazendo isso porque eu quero ser mandado embora. A empresa o demitiu, mas demitiu por justa causa. Então, assim, como realmente tem muita gente doente, muito funcionário que fica doente, tem problema de saúde, mas nós temos também aqueles que a gente sabe que faz isso, que o dono da empresa, coitado, foi pego de surpresa e vai ter que reintegrar. É uma pessoa que tinha um salário alto e, como eu te disse, né, ele nem sabia. Então, são situações assim que a gente tem que tomar hoje esse cuidado para não ter, né, no futuro, uma surpresa muito ruim. Além do que a gente vê também na região, porque como aqui tem grandes frigoríficos, grandes empresas, BRF e tantas outras, a gente vê que nessa área tem muita reclamação até por acidente de trabalho. O acidente de trabalho, essas demissões foi o que eu disse, elas não têm nada a ver com doença ocupacional. A doença ocupacional, ela tem uma legislação própria e se ficar configurado que é uma doença ocupacional, já existe realmente a reintegração, isso já tem uma legislação específica. A demissões arbitrária, entendeu? Foi o que eu te falei, houve uma mudança na súmula do TST e é mais uma corrente jurisprudencial. Entendeu? Não existe lá na legislação falando, olha, a demissão arbitrária porque o funcionário apresentou um atestado, ele está doente. Não existe nada disso. Mas houve essa súmula também que faz lei entre as partes, houve essa modificação e a partir daí isso passou agora a ser uma tendência. Então, não é uma doença ocupacional, não é o trabalho que causou a enfermidade, mas pode ser uma doença qualquer, como eu te disse, cistite, problema renal. Mas a gente vê, por exemplo, no caso dos frigoríficos, a mutilação, que é muito comum aqui no Paraná, Santa Catarina, que são regiões que usam muito o material humano. E aí em cima existe muita coisa também em cima de demissão arbitrária. A pessoa não concorda com a Isso, com a não concorda.
não concorda com o pedido, que realmente isso acontece muito. Entra pedindo, falando, olha, eu estou com um problema, né, no pulso, um problema no braço, eu adquiri trabalhando no frigorífico. Muitos perderam o dedo, o braço. O braço, isso aí já entra o dano estético e tudo mais. Mas nesses casos, se realmente, né, houver a comprovação, já existe a lei, né, certa, determinada, que manda reintegrar, que aí tem a questão da indenização por danos morais, pensão vitalícia e uma série de outros direitos. Agora, essa demissão arbitrária, que eu estou te falando que é uma novidade que está se iniciando, né? Então, até pouco tempo atrás nós não tínhamos isso, mas, como eu te disse, nós fizemos uma pesquisa a nível nacional, então isso já é uma tendência. Agora, a demissão arbitrária, vamos pensar no nosso telespectador, tem muita pequena e média empresa, e também, hoje, você tem muitos empregados em casa, o jardineiro, a faxineira, enfim, que hoje, pela lei trabalhista, você tem que recolher fundo de garantia, pagar INSS, tanto o patrão quanto o funcionário tem lá os seus devidos tributos a serem recolhidos. Agora, isso pode ocorrer numa residência, por exemplo? Pode, qualquer lugar, na fazenda, entendeu? Na residência, no doméstico, não tem problema. Por exemplo, em fazenda, você falou. Em fazenda tem um problema muito grande. Por exemplo, esses dias eu tive um contato com um senhor que planta alface, e na hora de colher ele contrata o pessoal. E um grupo desses entrou com ele na justiça, não sei a forma, como foi feito o contrato, mas era o tipo de uma cooperativa desses funcionários. Entrou contra ele e ele perdeu, inclusive, a terra, perdeu tudo por uma colheita mal, vamos dizer, um contrato de trabalho. E você sabe que no campo, na fazenda, é muita informalidade. Esse informal, ele pode entrar depois também, ligando, sei lá, com uma demissão arbitrária, ou seja, reclamando seus direitos. A demissão arbitrária, ela tem que estar ligada a doença, né? Ou seja, eu fiz uma demissão arbitrária, o funcionário estava doente, então o conselho, assim, existem outras demissões arbitrárias, mas especificamente essas que nós estamos tratando, é simplesmente desta questão da doença, do atestado médico. Então o funcionário, eu apresentei um atestado, tem 15 dias aí apresentando atestado, aí ele volta a trabalhar, fica ali uns 5, 6 dias, volta novamente a apresentar uma série de atestados. E atestados assim que não permite, às vezes, ficar afastado pelo INSS, porque hoje, a partir do 16º dia, passa a ser, quem tem que fazer esse pagamento é o INSS. Até o 15º dia, a empresa que tem que fazer o pagamento. E aí ele fica assim, ou seja, de certa forma, ele está dando prejuízo para a empresa? Tá, porque ele não afasta pelo INSS, eu tenho que pagar 15 dias. E aí, às vezes, ele volta para trabalhar, fica um mês quietinho, volta depois com o mesmo sítio, com a mesma doença. Ao fazer a análise de todo esse contexto, nós vamos verificar que realmente esse ser humano está doente. Então, eu não vou demiti-lo, eu vou fazer o quê? Vou encaminhá-lo para o meu médico que me assiste, né, que faz meu PCMSO e PPRA, que é um programa que existe. E vou conversar com o médico, falar, se realmente ele está doente, vamos encaminhá-lo então para o INSS? Hoje em dia, como é que funciona? Funcionário está de jeito, vou mandar embora. Então é isso hoje que, na verdade, o empresário corre o risco de depois ter que readmitir esse funcionário e pagar, né, os salários atrasados desde a demissão. Bom, doutora Leila, então nós falávamos então que hoje o empresário tem que estar preparado porque existe agora essa nova brecha, esse novo espaço dentro da lei, onde o funcionário pode recorrer contra as demissões arbitrárias, ou seja, ele faz com que configure se realmente foi de fato uma demissão arbitrária, então ele recorre para ter os seus direitos justos, né? Mas o que ocorre também, paralelamente, é muita gente que se aproveita dessa brecha e tenta tirar vantagens. Eu gostaria que a senhora explicasse, por exemplo, hepatite C. É uma doença que demora para despertar 20 anos no ser humano. E a pessoa, geralmente, quando tem os sintomas ou quando realmente a doença ela se manifesta, aí já não tem muito o que fazer. Tá. Num caso desse, por exemplo, o funcionário sempre foi muito bom, era portador de hepatite C, talvez não soubesse, ou se soubesse, estava quietinho ali. E de repente ele começa a ter, é um tratamento longo, a pessoa sofre muito, geralmente vem a óbito, ou câncer, cirrose hepática ou câncer no fígado, né? Então, por exemplo, esse é um caso, e boa parte da população tem essa doença, hepatite C, não só no Brasil, mas em todo o mundo aí, né? Como se administra isso?
Bom, hoje, se nós nos deparamos, né, com um funcionário que tem hepatite C, o que nós temos que fazer é encaminhá-lo para o nosso médico de trabalho e realmente fazer ali um atestado, né, acima de 15 dias, porque só com 15 dias é a empresa que realmente assume todo esse ônus, e ver se realmente a doença dele está numa fase que justifica ter um atestado de 30 dias, encaminhado para o INSS. Também não é utilizada a doença, porque tem pessoas que a gente sabe assim, no início da doença ainda propicia que a pessoa possa ter suas atividades normais. Eu falo que é usar a verdade, porque aquilo que é fraude, primeiro que não é ético, não é correto, não é bonito. Usar as situações, o que a legislação permite dentro da verdade dos fatos. Então, o funcionário, ele já começou, né, a decair, ele está com problema realmente de saúde, mandar para o médico. O médico o que vai dizer? Fala, olha, ele tem que afastar 15 dias, 30 dias, 60 dias. Vamos encaminhá-lo para o INSS. Afinal de contas, o trabalhador, ele paga, né, essa contribuição a vida inteira justamente para ter, né, de certa forma, essa cobertura quando ele está realmente doente. Então, a empresa, se ela toma medida, ele está com hepatite C, eu vou mandar ele embora, ele corre o risco, sim, de no futuro responder pela demissão arbitrária. E não é só a hepatite C, a gente falou da hepatite C por acaso, mas caso de Chagas, o HIV e tantas outras doenças aí pré-existentes que às vezes as pessoas nem desconfiam que estão tendo atividade normal no trabalho, e aí se surpreende com o diagnóstico. E o que acontece? Geralmente os patrões demitem, né? Talvez por falta de conhecimento. E isso inclusive uma das grandes reclamações dos doentes, é justamente por isso, que na hora que ele mais precisa da empresa, a empresa pensa nos lucros, né? Pelo menos essa é a imagem. Obviamente nós conhecemos aqui na nossa região muitas empresas que prezam por isso, né? Você mesmo está dando um exemplo aqui de quais são as medidas mais interessantes. E como é que você vê? Como é que pode ser feito, por exemplo, um processo para esclarecer, para que isso não seja aí mais numa brecha para os escritórios de advocacia, ainda mais os escritórios, a gente fala muito de ética, mas a gente conhece o mercado, e principalmente nessa área, na área trabalhista, a gente vê que existe muita picaretagem, ou seja, né, o pessoal procura justamente nesses momentos pegar o demitido como um cliente e tentar vender facilidades e vender benefícios. Inclusive, assim, eu tive até uma consulta interessante, um cliente nosso lá do escritório, ele falou, doutora, como é que eu vou fazer? Eu falei, olha, envia para o seu médico do trabalho. O médico do trabalho considerou, né, um caso recente lá no escritório como apto. Aí eu falei, olha, só com o médico do trabalho, a aptidão do médico do trabalho não adianta. O caso que eu te falei da cistite, eu tinha um exame demissional considerando ela como apta, não adiantou. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, paga uma consulta no particular. E ele jurava que era picaretagem, vou usar a mesma palavra que você usou, que era picaretagem do funcionário. Qual que foi a nossa surpresa? O médico do trabalho considerou essa funcionária apta, mas quando nós mandamos para o especialista que investigou, averigou, fez uma série de exames, nós detectamos que a pessoa realmente estava doente. E aí, o que eu disse para ele? Falei, olha, se ela está doente, e aí ela foi afastada no primeiro atestado de 60 dias. E aí nós já afastamos para o INSS, mandamos para o INSS, porque 60 dias. Então, ou seja, tomamos o cuidado necessário, concorda? Isso é a título de exemplo. Até demais, além da perícia, a título de exemplo. Mas era um caso que poderia muito bem, se ele não tivesse tomado esse cuidado, de ter feito a demissão, e no futuro, entendeu? Realmente não está lhe dando nenhuma picaretagem, era verdade, a pessoa realmente estava doente, e aí ele ter esse problema todo, né, de reintegração, de pagamento de salário atrasado, de verbas atrasadas e tudo mais. Então, hoje é tomar esse cuidado. Aí eu te pergunto, a empresa tem 300 funcionários, imagina se todos começarem agora a apresentar atestado, falando que está doente, eu tenho que mandar para o médico particular. Aonde que vai, né, parar tudo isso? Então, a gente tem que utilizar de bom senso. Outro dia mesmo eu respondi uma consulta, o dono já sabia disso, é cliente nosso, eu já tinha falado das demissões arbitrárias, mas eu peguei lá a pasta do funcionário e fui analisar. Um dia ele tinha dor de cabeça, um dia ele tinha diarreia, né, são coisas assim, muito corriqueiras. Então eu falei, olha, pode mandar embora, manda para o médico do trabalho, peça para ele tomar um cuidado maior, investigar se realmente esse funcionário está doente.
Mas tinha 3 atestados. Falei, vamos mandar embora. Funcionário faltando, brigando dentro da empresa, destratando cliente. Como é que você fica com um funcionário desse também? Quer ser demitido. Mas aí nós tomamos esse cuidado, analisamos, falei, olha gente, aí não é possível também, né? Cada dia ele estava com uma doença diferente. E ainda com, né, uma depreciação dessa, do trabalho e tudo mais, falei, vamos mandar embora. Porque vai ter situações assim que nós vamos, infelizmente, falar, independente se está correndo um risco ou não, o dono da empresa tem que fazer. Como é que você fica com uma pessoa te dando tanto trabalho dentro da empresa desse jeito também, né? E o que chama atenção também, doutora, por exemplo, os juízes, né? A gente tem um conceito dos juízes e tal, eles não percebem esse novo aumento desse tipo de queixa que até pouco tempo não existia e hoje está se tornando rotineiro. Eu vou usar uma frase para você, que tem um juiz aqui em Uberlândia, que eu não vou citar não, mas ele é muito engraçado. Ele fala assim, gente, eu também, entendeu? Sou gente, eu sei o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa não pode fazer, porque às vezes nós, enquanto advogados, ficamos ansiosos, né? Aí o juiz fala, eu estou percebendo. Você vê na cara deles, entendeu? Que eles percebem essas situações. Lógico que tem muitas coisas que escapam, entendeu? Passa, tem ali, igual você falou, a malandragem do advogado e tudo mais, mas em muitas situações eles conseguem perceber. E os juízes aqui de Uberlândia, eles são muito, mas muito hábeis, muito sábios. Então, eu falo assim, que a fase daquela de juizite aguda, daqueles juízes muito imaturos, pelo menos aqui em Uberlândia nós já não temos mais isso. Mesmo porque o nosso mercado é muito grande, grandes empresas e grandes problemas, né? Porque nós temos aí os grandes frigoríficos, temos os grandes empregadores, atacadistas, enfim. Até um tempo atrás, aqui nós éramos conhecidos, né, no meio, né, nosso, de advogados e tudo mais, tinha juiz que vinha de fora e falava, gente, como que na verdade eles falam mal dos advogados? Fala, é difícil judicar em Uberlândia, é difícil ser juiz em Uberlândia, porque o pessoal lá, eles apertam o juiz e os advogados de lá são muito difíceis. Mas eu encontrei um juiz outro dia, né, até que ficou aqui, agora ele está em outra comarca. Ele pegou até brincou comigo, né, nesse outro local, falou, estou com saudade de Uberlândia. Então, tem toda a regra, tem a sua exceção também. Doutora, nosso tempo está esgotado, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu é que agradeço. E queria deixar as câmeras para as suas considerações rápidas, finais. Empresariado, nós estamos aí com essa novidade, que são as demissões arbitrárias. O que fazer agora? É adequar e pensar um pouquinho mais antes de demitir um funcionário que esteja com atestado. É isso aí, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Queria agradecer também a você, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência. Agradecer aos patrocinadores, em especial a Aramis, que prestigia o programa. É isso aí, muito obrigado e até a próxima semana.